Boa noite. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 31ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 15ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Antônio Amaral Júnior. Presente. Carlos Alberto Costa Prado. Edivaldo Lúcio Abel. Paulo S. Salmen. Flávio Luiz Abrozin. Fredes Correia Leite presente. Jadir Pereira Grilo. Lucas Pocai Alves da Silva. Oswaldo Barbosa. É fraco, né? Salim Matar. Silvanei Rodrigues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vereadores no plenário, senhor presidente. Havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos. Senhor presidente, senhores vereadores, comunicados, expediente de terceiro, correspondência recebida durante a última semana. Comunicado do Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos requerimentos. 969, 974, 975, 984, 1024 e 1040, novo vereador Antônio Amaral Júnior. Resposta aos requerimentos 994 e 1043, novo vereador Carlos Alberto Costa Prado. Resposta aos requerimentos 771, 877, 886, 887, 895, 896, 909, 910, 911, 912, 916, 938, 939, 940, 941, 944, 945, 946, 949, 950, 951, 952, 953, 955, 959, 960, 966, 976, 987, 1004, 1007, 1008, 1019, 1027, 1029 e 1030, 2009, todos de 2009, de autoria do novo vereador Edivaldo Lúcio Abel Vadim. Resposta ao requerimento 983, do novo vereador Flávio Luiz Abrozin. Resposta ao requerimento 905, novo vereador Fred Correia Leite. Resposta aos requerimentos 864, 925, 928, 965, 985, 1039, 1056, 1080 e 1087, novo vereador Jadir Pereira Grilo. Resposta aos requerimentos 868, 982, 988, 991, 1011, 1041 e 1042, novo vereador Lucas Pocai Alves da Silva. Resposta ao requerimento 1025, novo vereador Oswaldo Barbosa. Resposta aos requerimentos 809, 818, 819, 836 e 843, novo vereador Salim Mata. Resposta, ofício número 2643, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, em resposta ao requerimento 265 do vereador Lucas Pocai Alves da Silva. Ofício 209, 210 da SAI, encaminha cópia de portarias e processos de compras e serviços, bem como cópia do balancete financeiro referente ao mês de agosto de 2009. Ofício 6/2009 do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando a transferência de recursos destinados à manutenção do serviço de ação continuada. Senhor presidente, senhores vereadores, o expediente, os ofícios recebidos e enviados foram lidos. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, são os seguintes os requerimentos apresentados à mesa. Requerimento 1153, novo vereador Carlos Alberto Costa Prado, Carlinhos do Sindicato, requer informações a respeito da possibilidade de se notificar o proprietário do antigo depósito Bung, a Rua Cardoso Ribeiro, Vila Boa Esperança, para que o mesmo providencie a limpeza e a roçada de mato no local. Requerimento 1154, novo vereador Paulo S. Salmen, requer informações sobre a possibilidade de se construir uma rua interligando a Rua 12 de Outubro com a Rua Vitório Cristone, no Jardim Vista Alegre. Requerimento 1155, novo vereador Jadir Pereira Grilo, requer informações sobre a possibilidade de se reformar a sede da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Josefina. Requerimento 1156, novo vereador Lucas Pocai Alves da Silva,
requer informações sobre a possibilidade de se implantar redutor de velocidade em pontos estratégicos da rua Ângelo Baroni, na Vila Soares. Requerimento 1157, requer informações sobre a possibilidade de se efetuar pavimentação asfáltica em todo o trecho da rua interna do Tiro de Guerra de Ourinhos. Requerimento 1158, do vereador Fresco Correia Leite, requer informações sobre a possibilidade de se programar construção de ciclovia na Avenida Vitalina Marcusso e na rua Pascoal Henrique. Requerimento 1159, do vereador Carlos Alberto Costa Prado, requer informações sobre a possibilidade de se programar poda de árvores em toda a extensão da rua Euclides da Cunha, centro. Requerimento 1160, do vereador Edivaldo Luciabel, requer informações a respeito da possibilidade de se instalar cobertura em pontos de ônibus no Jardim São Carlos. Requerimento 1161, do novo vereador Edivaldo Luciabel Vadinho, requer informações sobre a possibilidade de se fiscalizar o redutor de velocidade próximo à Chácara Santa Maria. Requerimento 1162, do vereador Lucas Pocaios da Silva, requer informações sobre a possibilidade de realizar operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Benedito José Pinheiro. Requerimento 1163, requer informações sobre a possibilidade de realizar operação tapa-buracos na rua 3 e no trevo de acesso do Jardim Itamaraty. Requerimento 1164, do vereador Carlos Alberto Costa Prado, requer informações sobre a possibilidade de se realizar pavimentação asfáltica na rua Geraldo Bernardini. 1165, requer informações sobre a possibilidade de realizar limpeza e varrição no Parque Minas Gerais. Requerimento 1166, do vereador Jardim Pereira Grilo, requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas com informação sobre o uso correto dos aparelhos nas academias da saúde. Requerimentos do novo vereador Edivaldo Luciabel Vadinho, número 1167, requer informações sobre a possibilidade de se notificar a Polícia Militar visando a intensificação do policiamento próximo a imóveis abandonados na rua João Batista Crivellari, no Jardim Ideal. Requerimento 1168, requer informações sobre a possibilidade de se promover cursos de banho no leito doméstico para orientar familiares a cuidares de doentes que não podem se locomover. Requerimento 1169, requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando solucionar os problemas de acesso dos moradores do Jardim Itamaraty à Vila Musa, através do trecho do ramal Melo Peixoto. Requerimento 1170, do vereador Jardim Pereira Grilo, requer informações quanto à possibilidade de se instalar Academia de Saúde no Jardim Bela Vista. Requerimento 1171, do vereador Carlos Alberto Costa Prado, requer informações sobre a possibilidade de realizar roçada de mato e limpeza na antiga Companhia de Entreposto e Armazenamento Gerais de São Paulo. Requerimento 1172, do vereador Edivaldo Luciabel Vadim, requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando solucionar os problemas de trânsito e estacionamento em nosso município. Requerimentos do novo vereador Lucas Pocai Alves da Silva, 1173, requer informações sobre a possibilidade de se realizar poda de árvores ao redor da Escola Estadual Esmeralda Soares Ferraz. Requerimento 1174, requer informações sobre a possibilidade de realizar operação tapa-buraco na Avenida Jairo Correia Custódio, bairro Nova Ourinhos. Requerimento 1175, de autoria do novo vereador Dr. Jadir Pereira Grilo, requer informações sobre a possibilidade de se construir galerias e bocas de lobo, assim como reformas às existentes em toda a extensão da rua Sebastiana Cândida de Paula Carvalho, no Jardim Josefina. Requerimento 1176, requer informações sobre a possibilidade de realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da segunda travessa da rua Espírito Santo, na Vila Nova Sá. Requerimento 1177, do vereador Oswaldo Barbosa, requer informações sobre a existência de tubulações nos bolsões de acesso e retorno nas obras da rodovia Raposo Tavares, possibilitando a instalação de iluminação pública. Requerimento 1178, do vereador Lucas Pocai Alves da Silva, requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Benedita Fernandes Cury. Requerimento 1179, requer informações sobre o descredenciamento de serviços postais no terminal rodoviário de Ourinhos. Requerimentos do novo vereador Edivaldo Luciabel, 1180, requer informações a respeito de valores cobrados de aluguéis de som, iluminação e palco para as associações de moradores de bairros.
Requerimento 1181, requer informações a respeito da reforma dos campos de futebol do nosso município. Requerimento 1182, requer informações a respeito da possibilidade de se programar reformas e melhorias na quadra de futsal do Corpo de Bombeiros em Ourinhos. Finalmente, senhor presidente, o requerimento 1183, do vereador Antônio Amaral Júnior, Toninho do PT, requer providências no sentido de se alterar a redação do decreto 5.688, de 8 de junho de 2009, a fim de possibilitar o pagamento de horas extraordinárias pré-existentes no banco de horas. Senhor presidente, senhores vereadores, todos os requerimentos foram lidos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. As indicações são as seguintes, senhor presidente. Indicação do vereador Carlos Alberto Costa Prado, cargo de sindicato de 1.194 a 1.197. Indica a necessidade de se realizar limpeza roçado de mato na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues. Indica a necessidade de se realizar limpeza roçado de mato na Praça José Cardinal Mader, Parque Minas Gerais. Solicita limpeza roçado de mato nas áreas verdes existentes no Jardim Gabriela. Solicita limpeza roçado de mato na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues. Indicação número 1198, vereador Jardim Peregrino. Solicita a construção de bolação de concreto na Rua Espírito Santo, de frente ao número 56, Vila Recreio. Indicação do vereador Edivaldo Lúcio Abel, 1199 a 1202. Indica a necessidade de se programar a operação tapa-buraco na Rua Andirá com a Rua João Rolle. Indica a necessidade de programar a pintura e sinalização do solo no cruzamento das ruas Joaquim Azevedo com o Euclides da Cunha. Indica a necessidade de colocar placas refletidas de sinalização da passagem de nível entre o Jardim das Paineiras e Jardim Santa Fé. Indicação número 1202 a 1203, do vereador Jadir Peregrino. Indica a necessidade de instalação completa de iluminação pública na esquina das ruas Wagner Geraldo Martins Tavares, Rubens Ribeiro de Moraes. Solicita a operação topográfica em toda a extensão da rua Manuel Borda Gato, principalmente de frente ao número 221, Jardim Bandeirantes. Indicações do vereador Edivaldo Lúcio Abel, do número 1204 a 1205. Indica a necessidade de se erradicar árvore no núcleo de educação infantil Gene Moraes Ferreira de Sá. Indica a necessidade de programar pintura e sinalização de solo em a passagem de nível entre o Jardim das Paineiras e Santa Fé. Indicação do vereador Carlos Alberto Costa Prado, número 1206 a 1207. Indica a necessidade de se realizar limpeza e roçado de mato no terreno da Rua Agostinho Paiva. Indica a necessidade de se realizar limpeza e roçado de mato em terreno da Avenida Luiz Saldanha Rodrigues. Indicação número 1208, vereador Jadir Pereira Grilo. Indica a necessidade de realizar nivelamento e sargento no meio-fio na segunda travessa da Rua Espírito Santo. Indica a necessidade de se realizar a retirada de terra e nivelamento de pista de rolagem na esquina Rua Francisco Macieiro e Sebastiana Cândido de Almeida, no Jardim Josefina. Indicação do vereador Carlos Alberto Costa Prado, número 1210 a 1211. Indica a necessidade de se realizar a operação tapa-buraco na Rua Francisco Jerônimo de Abreu, próximo ao número 92, Vila Boa Esperança. Indica a necessidade de se realizar roçado de mato e limpeza na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, próximo ao número 2536, Nova Ourinhos. Indicação do vereador Edivaldo Lúcio Abel, 1212 a 1214. Indica a necessidade de programar pintura e sinalização de solo na rotatória da Rua do Expedicionário, com a Rua Silva Jardim. Indica a necessidade de se realizar a operação tapa-buraco na Rua 3 e 6, Jardim Imperial. Indica a necessidade de se realizar a erradicação de árvore na Rua Rui Barbosa, Vila Sá. Indicação número 1215, do vereador Jadir Pereira Grilo. Indica a necessidade de se realizar limpeza das guias e sarjeta na Rua Francisco de Almeida Lopes e Jardim Santos Dumont. Indicação 1216, de 2009.
Vereador Fred, indica a necessidade de se realizar a detetização nas galerias de esgoto, a água pluviais da nossa cidade. E, por último, indicação do vereador Divaldo Lucabel Vadinho, 1217 a 1218. Indica a necessidade de construir balanção de concreto na rua 3 e 6, Jardim Imperial. Indica a necessidade de se programar poda de árvore na entrada da Escola Estadual Professora Maria do Carmo Arruda da Silva. Todas as indicações foram lidas, senhor presidente. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Senhor presidente, senhores vereadores, são as seguintes as moções apresentadas à mesa. No vereador Carlos Alberto Costa Prado, 664, de congratulações ao Pit Stop Eventos pela realização da 12ª Motofest. Moção 665-666, no vereador Fred Correia Leite, de pesar pelo falecimento do senhor Donato Pedro e do senhor Roque Eugênio de Oliveira. Moção 667, no vereador Carlos Alberto Costa Prado, de congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Ourinhos pelos relevantes serviços prestados à sua categoria. 668, de congratulações ao Sindicato dos Eletricitários de Pauçu. 669, de congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios. 670, de congratulações ao Sindicato do Comércio Varejista de Ourinhos. 671, de congratulações ao Sindicato dos Empregados Rurais de Ourinhos. 672, de congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Ourinhos. 673, de congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana. 674, de congratulações ao Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São Paulo. 675, de congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores em Bares, Hotéis e Restaurantes de Ourinhos. 676, de congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias de Ourinhos. 677, de congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação. 678, de congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção e do Mobiliário de Ourinhos. Moção 679, no vereador Jadir Pereira Grilo, de congratulações à doutora Sandra Rodrigues Grilo pelos relevantes serviços prestados à população oriense. 680, de congratulações ao doutor José Grilo Júnior pelos relevantes serviços prestados à população oriense. Moção 681, no vereador Carlos Alberto Costa Prado, de congratulações ao Eterno Motoclube pela realização do 12º Motofest. Moção 682, no vereador Dr. Jadir Pereira Grilo, de congratulações ao Laboratório de Análise Clínica Dr. Monzilo. 683, no vereador Divaldo Lucabel, de congratulações à doutora Simone Inês, da UTI Infantil, médica pediatra da Sociedade Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, pelos excelentes serviços prestados em nosso município. Moção 684, no vereador Lucas Pocai Alves da Silva, de congratulações às ilustres irmãs Fará, mantenedoras da gloriosa Folha de Ourinhos, pela passagem de mais um aniversário daquele valoroso órgão de imprensa de nossa cidade. Moção 685, 686, no vereador Fred Correia Leite, de pesar pelo falecimento do senhor Mauro de Oliveira e da senhora Maria José de Almeida Coutinho. Moção 687, no vereador Jadir Pereira Grilo, de congratulações ao Instituto de Radiologia Dr. José Alves da Luz. 688, de congratulações à direção e aos colaboradores da clínica Serviço de Diagnóstico por Imagem. Moção 689, no vereador Oswaldo Barbosa, de pesar pelo falecimento do senhor José Nogueira Lázaro. Moção 690, no vereador Dr. Jadir Pereira Grilo, de congratulações à direção e aos funcionários do Instituto de Cardiologia de Ourinhos, ICO, pelos excelentes serviços prestados à população oriense. Senhor presidente, todas as moções foram lidas. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto que as de pesar encontram-se aprovadas regimentalmente. Não havendo mais matérias a serem lidas, coloco em discussão o requerimento número 1153, questão de ordem do vereador Divaldo Lucabel Vadinho. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvir do plenário que os requerimentos e também as moções seja discutido e votado de forma globalizada. Salve algum destaque ser solicitado qualquer dos senhores vereadores.
Atendendo à questão de ordem do vereador Edivaldo Lúcio Abel, Vadinho coloca em deliberação do plenário a proposta, que requer que a discussão e a votação dos requerimentos e das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Em discussão. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto os senhores vereadores se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Ninguém. Faço destaque do requerimento número 118309. Consulto os senhores vereadores se há mais alguma matéria a ser destacada. Não havendo mais pedido de destaque, coloco em discussão os requerimentos de números 1153 a 1183/2009 e as moções de números 664, 667 a 684, 687, 688 e 690/2009, exceção das matérias destacadas. Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Tem coisa que são passadas, né? É o requerimento, né? É o requerimento. Esse aqui é de hoje. Coloco em discussão o requerimento número 1138/2009, remanescente da última sessão, de autoria do vereador Jadir Pereira Grilo, que requer informações quanto à possibilidade de se criar um projeto para orientar os munícipes sobre uso correto da água. Em discussão. Peço a palavra. A palavra, vereador Jadir Pereira Grilo. Peço permissão falando no local. Está permitido. Senhor presidente, 9 vereadores, munícipe, imprensa, TV, internet, a todos aqui presentes. Esse requerimento ele fala de uma possibilidade de se criar um projeto pela SAI, pelo Executivo, com a conscientização do consumo de água, não só pelo estou pagando, posso gastar, posso usar de uma forma abusiva e indiscriminada, porque a água é o bem mais precioso que o ser humano possa ter. Então, a gente usa, hoje, a gente vê na cidade, inclusive, às vezes, até na própria casa da gente, o desperdício de água tratada sendo usada para lavar carro, sendo usado para lavar calçada, e fora outros meios que a gente vê que não é reutilizada essa água. Então, a quantidade de dinheiro que é perdida através disso. Então, nós temos que fazer, o objetivo maior do requerimento é que se torne a público e se coloque nas escolas, com parceria com a saúde, para se criar debate, inclusive aqui nessa casa, senhor presidente. A gente poderia ser um tema também a ser debatido com a população, sobre com a comissão, nobre vereador Barbosa, a comissão de meio ambiente, para se colocar esse tema da discriminação do consumo com consciência, né? E que o aproveitamento seja o melhor possível. É isso que eu tinha que falar. Obrigado. Continua em discussão o requerimento número 1138/2009, remanescente da última sessão, de autoria do vereador Jadir Pereira Grilo, que requer informações quanto à possibilidade de se criar um projeto para orientar os munícipes sobre o uso correto da água. Ninguém mais querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado.
Coloco em discussão o requerimento número 1183/2009, que requer providências no sentido de se alterar a redação do decreto número 5.688, de 8 de junho de 2009, a fim de se possibilitar o pagamento de horas extraordinárias pré-existentes no banco de horas, do vereador Antônio Amaral Júnior. Em discussão. Suspendo a sessão para que o vereador Silvanei Rodrigues Esquilo ocupe a presidência e eu possa fazer uso da tribuna. Reaberta a sessão, com a palavra o vereador Antônio Amaral Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, público e imprensa presentes, nós, na sessão passada, os vereadores desta casa, fizemos uma discussão a respeito de algo que tem preocupado muito os membros do Legislativo. E é do conhecimento das pessoas que acompanham o dia a dia da nossa administração municipal, da nossa prefeitura, que houve uma paralisação por parte daqueles trabalhadores, servidores municipais que efetuam o trabalho de vigias. Isso ocorreu por algumas semanas e, de início, houve momentos de diálogo e que, infelizmente, num determinado momento, isso deixou de existir. E a relação foi ficando muito ruim, totalmente estremecida, e diversos representantes dos vigias e também do sindicato entraram em contato com representantes da instituição Poder Legislativo. Vários vereadores foram procurados, o vereador Barbosa, que tem uma afinidade com trabalhadores do setor, também expressou a sua preocupação num dado momento junto a esse vereador, que já havia feito algumas conversas com representantes do sindicato e também até mesmo com vigias e também com o secretário de Serviços Urbanos, em uma ocasião que o vereador Barbosa também esteve presente. Mas, no resumo, a preocupação sempre é de que se chegasse a um fim daquele movimento de paralisação, mas que fosse um final feliz. O movimento ele se cessou por conta de uma determinação judicial, onde haveria aplicação de uma multa de um valor significativo se acaso houvesse a continuidade do mesmo, um valor esse de R$5.000 ao dia. Quando ocorrem esses movimentos, e onde, na verdade, a gente pode se dizer que existe uma queda de braço, o que é importante é que, no final, principalmente quando há uma relação entre o chefe do Poder Executivo, aquele que é o responsável pela administração de uma cidade, pela sua organização, e de um outro lado, servidores municipais,
que não tenhamos nem vencedores e nem derrotados. Acontece que houve a paralisação do movimento, ou melhor, cessou-se a paralisação, e ainda existe uma expectativa de solução para reivindicações dos servidores vigias. E a que mais se tornou aparentemente mais necessária e que nós podemos dizer que seria a questão mais urgente, seria algo que foi, num dado momento, garantido e que depois acabou não se realizando, que era a realização de 60 horas extras e que, obviamente, ao final, todos os servidores teriam isso pago no seu holerite. E para a surpresa negativa de todos, ninguém atingiu as 60 horas extras. E isso acabou fazendo com que houvesse uma revolta maior dentre aqueles que já sentiam uma diminuição muito grande nos seus salários, e nós sabemos que o volume de horas extras era muito maior do que esse, e que aquela garantia mínima sequer foi, na prática, realizada. Menos de 60 horas extras, pessoas até, em média, fazendo em torno de 20 a 30 horas, o máximo que eu verifiquei, naquilo que foi apontado, e pelo menos eu falo isso em torno do que foi apontado pelo representante da Secretaria de Serviços Urbanos, a maioria ficou entre 20 e 30 horas, um servidor em torno de 40 horas e alguns com menos de 20 horas. Então busca-se entregar aquilo que foi prometido. Nós teríamos a opção do banco de horas, porque existe um acúmulo desde quando foi baixado o decreto, e vários servidores, a maioria desses servidores, tem créditos no banco de horas. Mas poucos, ou seja, 4, estariam em débito no banco de horas. Portanto, sem condições de receber mais alguma coisa do que foi pago a título de horas extras. Mas, avançando nas discussões, que nós estamos percebendo que, num dado momento, recente agora, os servidores passaram a praticar uma escala de 8 horas. E nessa escala de 8 horas, não existe a interrupção que é garantida pelo texto constitucional de pelo menos 1 hora para a realização das refeições. Isso, do final de semana até hoje, passou a ser alvo de análise e do que, no meu entendimento, essa hora é devida, e os sindicalistas que se fazem presentes nessa casa também acredito que têm essa também certeza, e que isso não foi apontado até então pelo responsável da Secretaria de Serviços Urbanos para a efetuação das horas extras. E pelo levantamento que se fez aí nesse período do fim de semana para cá, nós teríamos aí o pagamento de pelo menos mais 26 horas extras para os servidores, e não hora extra que foi colocado na ponta da caneta, ou pela ponta da caneta, mas sim horas extras que foram realizadas. Então, este é o nosso último ponto de atenção para a gente tentar resolver o que está aí há tempo já para ser resolvido. E sem falar de um outro ponto, que também há uma discussão avançada, e até essa casa aguarda, que seria de ser feita uma reestruturação por parte dos vigias, uma conversa avançada entre representantes do sindicato,
dos próprios, uma comissão de trabalhadores, que já teriam chegado a um acordo para que fosse feita a reestruturação dos vigias. Então, esse é outro ponto que nós teríamos aí garantido um piso maior para os trabalhadores. Mas, a título de horas extras, quando eu elaborei esse requerimento, e nós já havíamos feito essa discussão na semana passada, que a gente estaria apontando o banco de horas extras como onde se buscar horas para complementar as 60 horas aqueles que não praticaram durante o mês, garantindo o pagamento mínimo de 60 horas. Claro que, obviamente, para aqueles que têm o crédito no banco de horas. Então, nós apontamos esse como um caminho, que, tendo a 1h das 8, nós já estaríamos numa situação muito melhor do que essa. Mas, por hora, naquele momento, isso é o que foi apontado por nós. Tá certo? Era isso que eu tinha a dizer. Continua a discussão, requerimento 1183, do vereador Antônio Amaral Júnior. Com a palavra, o vereador Fausto Salmen. Suspenda a sessão para que o presidente possa assumir. Reaberta a sessão, continua em discussão, requerimento número 1183/2009. Com a palavra, o vereador Dr. Fausto Salmen. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores. Senhor presidente, a gente até louva, mas não está funcionando, né? Até louva o espírito dos representantes do Legislativo, no sentido de solucionar o problema das horas extras. Repetindo, tem que ser louvada e aplaudido a manifestação nossa, de Vossa Excelência, do vereador Barbosa, do vereador Vadinho, a respeito dos que estão favoráveis a reivindicações, não só dos vigias, mas dos funcionários, dos servidores públicos em geral, relativamente ao corte do pagamento das horas extras. Mas, senhor presidente, tudo que for feito daqui para frente não vai solucionar o problema da dor, do desespero, do sofrimento, das agrúrias e das vicissitudes que esses funcionários estão passando até agora. Como eu disse na sessão transata, na sessão passada, havia um olerite de há muitos anos prevendo-se o pagamento dessas horas que estariam sendo trabalhadas. E em cima desse orçamento, o servidor público ele contraiu dívidas. Ele tem endividamento bancário que é descontado mensalmente do seu salário, do seu olerite. E eu conversei com um dos servidores hoje, ele recebeu R$ 36 depois dos descontos feitos. Ele vai comer, beber, sustentar a família, se vestir, pagar aluguel, pagar luz, pagar água, de que forma? Por isso que nós insistimos no aspecto da insensibilidade. Dever-se-ia preparar o servidor, daqui 90 dias nós não vamos pagar mais, então vocês façam um esquema de conduta para que vocês não sejam apanhados de surpresa lá na frente. 3 meses seria muito pouco, pelo menos 6 meses. E eu disse e repito que se a prefeitura estivesse pagando, ou estava pagando horas extras, sabendo que essas horas extras não eram trabalhadas por alguns dos funcionários, o senhor prefeito incide no crime de improbidade administrativa. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, nós vamos cortar a hora. Chegou assim, mês seguinte, sem avisar ninguém, não se paga mais hora extra, causando um caos, uma desordem, um constrangimento vergonhoso na cara ou na casa daqueles que têm vergonha e que são os trabalhadores da Prefeitura Municipal de Ourinhos. O que fazermos com o passado, presidente, senhores vereadores? O que fazermos
para tentar melhorar, suavizar, amenizar, contemplar a dor e o sofrimento desses homens íntegros, honestos, que passaram a ser desonestos por causa da forma desonesta como foi feito o corte. Desonesto no aspecto administrativo, é claro. Como foi feito o corte. Desonesto porque não se avisou, não se preparou. E qual é a medida que nós devemos tomar, vereador Vadinho? O que nós podemos fazer, vereador Barbosa, vereador Esquilo? Daqui para frente é outra história. É outra história. Nós precisamos achar uma solução com o senhor prefeito municipal, aqueles que vão no seu gabinete conversar com ele. Eu já tive esse aspecto de comparecer lá o ano passado, o começo desse ano, e para tentar achar um denominador comum, achar uma medida, né, para que realmente eles possam ir trabalhar contente, feliz, porque do jeito que eles estão indo trabalhar hoje, é como mandar um cidadão condenado à pena de morte para o calabouço, para a forca. Não há alegria. Daí porque nós temos que fazer uma união, uma reunião, porque nós somos representantes do povo. Apesar de que a maioria da população acha que o vereador pode tudo, é bom avisar que o vereador não pode nada. Porque o vereador, nós vereadores, não podemos mexer com matéria financeira. E sem dinheiro não se movimenta o mundo. O dinheiro hoje é a causa da discórdia, do poder, da desgraça, da guerra. E nós não podemos mexer com matéria que envolva dinheiro. E aqui a matéria envolve dinheiro. É ato exclusivo da única competência do senhor prefeito municipal. Portanto, aqueles que estão aliados com o prefeito, tente sensibilizá-lo de que aqui não é questão política, não, é questão humana, é questão de fome, é questão de doença, é questão de desgraça. Muito obrigado, senhor prefeito. Continua em discussão o requerimento número 1183/2009, que requer providências no sentido de se alterar a redação do decreto número 5.688, de 8 de junho de 2009, a fim de possibilitar o pagamento de horas extraordinárias pré-existentes no banco de horas. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Com a palavra, vereador Oswaldo Barbosa. Nós somos culpados pelo equívoco, senhor presidente. Nós nos inscrevemos para explicação pessoal. É verdade. Eu gostaria de dizer ao vereador Salmem que Vossa Excelência está coberto de razão. E eu esperava ao final, e Vossa Excelência o fez de uma outra forma, o problema é de dignidade humana. Logicamente, Vossa Excelência colocou com outros vocábulos, com o mesmo sentido. E eu não gostaria de entrar nessa linha de raciocínio que já se perdeu no tempo, mas eu disse, há 2 meses aproximadamente aqui, nesta casa, que o problema maior, naquele momento, era de briga de secretarias, era de briga de secretários, era de ciumeira. Se vocês se reportarem há 2 meses aproximadamente lá atrás, vão entender o que eu estou dizendo. E eu não errei. Os trabalhadores, esse grupo de trabalhadores de vigias, estão pagando por aquilo que não cometeram, pelos erros dos outros. Porque senão, como Vossa Excelência o disse, vereador Salmem, e nós já dissemos também nesta casa há muito tempo, essas horas extras já estavam incorporadas aos vencimentos dos trabalhadores. Porque senão, porque alguém, melhor dizendo, pode alegar, ora, mas paga tanto de banco, de Caixa Econômica Federal, paga tanto de cartão, paga isso, aquilo, é ele que é culpado. Não, isso já faz mais de décadas, que já estão incorporadas as horas extras do salário dos trabalhadores. O que não podia ter acontecido é deixar o trabalhador se endividar da forma como tal. Ora, aí tem a outra questão, mas se ele recebia
há mais de década essas horas extras. Então aquilo está incorporado. Então não tinha que se discutir. Acontece que nesse momento aconteceu aquilo que eu já alertava: as brigas internas dentro da prefeitura, entre os comandantes da prefeitura, entre o núcleo de governo, primeiro escalão da prefeitura. E aí culminou com a situação que eu acabei de falar há pouco, com a falta até de dignidade humana dos trabalhadores. De repente, eles ficaram marginalizados, e acusados e acuados pela administração, não podendo resolver a situação. Ora, e agora, o que nós vamos fazer? Devemos lembrar que muitos dos trabalhadores estavam em outras funções, lotados em outros ambientes de trabalho, e voltaram para o quadro de vigias. Devemos lembrar, e o Sua Excelência, o presidente da Câmara, colocou há pouco, que somou-se poucas horas extras no último mês, mas devemos lembrar também que em cima dessa escala houve uma grande modificação, com a vinda de outros trabalhadores de outros locais. Foi feita uma nova rotina de trabalho, uma nova escala, que culminou, aí sim, com poucas horas extras, porque senão fica outra interpretação. Então isso tem que ser levado em consideração. Agora, entendo eu, a meia distância, que se implantado o sistema de escala dos trabalhadores, deveria-se observar e ter um zelo especial em buscar se fazer escala de 6 horas. Escala de 6 horas. Essa é a escala certa para os trabalhadores em escala de revezamento. E aí sim, dentro desta escala, contemplar ou não a possibilidade de ser realizadas horas extras. Essa é uma situação que eu enxergo para frente. Agora, não é possível, como Vossa Excelência colocou, como o requerimento pede, ter-se um banco de horas e esse banco de horas ficar lá guardado e não serem atribuídos aos trabalhadores para que possam realizar ou que possam perceber uma quantia suficiente para estar passando esses próximos dias. Então é algo que já devia ter sido feito. Não dá para esperar mais. Então aqueles mesmos que criaram um clima dentro da prefeitura têm que baixar a bola, sentir no mesmo patamar dos trabalhadores e enxergar que os trabalhadores estão ganhando R$36, não por culpa deles, diga-se de passagem, e os tais ganham R$6.000. Então, essa é a preocupação que os administradores da prefeitura, que o primeiro escalão do governo, o senhor prefeito tem que se ater a essa situação e chamar e pedir um basta nisso, e solucionar isso nas próximas horas. É isso que nós esperamos. Nós não queremos polêmica nenhuma. Nós não queremos que os trabalhadores voltem numa nova mobilização, nada disso. Se for necessário, é outra história. Mas o que nós queremos, toda a casa quer, a população e os próprios trabalhadores querem, não querem, na verdade, serem usados, bodes expiatórios. Querem resolver a situação para que suas famílias tenham o mínimo de dignidade humana. Com a parte de Vossa Excelência. Presidente, nós vereadores, nós não podemos continuar, vereador Barbosa, e me desculpe, pelo respeito que eu tenho a Vossa Excelência, de ficar culpando o secretário. Quem que nomeia o secretário? Não sou eu, nem Vossa Excelência. Então o prefeito não tem que chamar secretário, ele tem que determinar. Ele tem que assumir a responsabilidade. Ele tem que assumir aquilo que eu estou falando há muito tempo, a governabilidade. Porque a cidade realmente, ela está à deriva. Há quanto tempo nós estamos falando de praça pública, de buraco, de som, de papel, papelete, panfleto em para-brisa, e ninguém toma providência. Aí chegaram hoje e disseram, doutor Salmem, não adianta malhar em ferro frio, não briga, o senhor fica nervoso, eu não fico nervoso, coisa nenhuma. Eu, para ficar nervoso, demoro 60 mil anos. O que eu fico é indignado. Por quê? E Vossa Excelência disse, e eu vou ratificar aqui. O
prefeito encontra-se numa situação ruim, quer moral, quer psicológica, quer processual, quer jurídica, por culpa de quem? Por culpa de quem? E ele, por acaso, ele mexeu naqueles que levaram-no por buraco? Ele os mantém na prefeitura? Com que razão? Com que objetivo? Por quê? Por quê? Obrigado, excelência. Obrigado, excelência. Continua em discussão o requerimento número 1183. Por favor, tem pessoas que estão vindo pela primeira vez, é que o regimento da casa, ele não... ou melhor, não é permitida qualquer tipo de manifestação. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento número 1183/2009, com a palavra o vereador Edivaldo Luciabel Vadinho. Senhor presidente, eu peço permissão fazer uso da palavra do assento. Está permitido. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, imprensa, eu concordo com algumas coisas que foram ditas aqui, discordo de outras coisas. Eu entendo que a nossa cidade não está à deriva, e aí fugiu um pouco o assunto. E eu não tinha falado a respeito do assunto dos vigias e o que vem ocorrendo, o que vem acontecendo já há algum tempo. Eu gostaria, senhor presidente, é a opinião deste vereador, aconteceram manifestações, greves em outras secretarias? Não aconteceu, vereador Foia Salmen. Aconteceu na Secretaria de Serviços Urbanos. Aquela secretaria não teve habilidade para conduzir o processo. Eu já fiz essa pergunta para mim mesmo, e perguntei para outras pessoas, e perguntei para outros secretários em outras secretarias, se isso estava ocorrendo. Não. Os outros secretários tiveram habilidade, conversaram com seus funcionários, e não aconteceu o que aconteceu na Secretaria de Serviços Urbanos. O legislativo foi colocado em faixas, o executivo nem se fala, então, o desgaste foi muito grande do executivo, do legislativo e dos funcionários. Lógico que teve desgaste dos funcionários, muito. Já foi colocado aqui que pessoas receberam 30 e poucos reais no final do mês. Como que se faz um pai de família que tem vários filhos? Isso aconteceu agora, esse ano? Não, senhor presidente, não, senhores vereadores. Isso vem acontecendo há muito tempo. E há muito tempo vem acontecendo isso nesta secretaria. Por quê? Eu estou dizendo aqui falta de habilidade para não colocar uma outra palavra. Eu espero que isso tudo que aconteceu sirva de exemplo. Espero que aconteça a reestruturação. Espero que o salário dos vigias seja melhorado e que isso não ocorra mais. É necessário dizer que várias pessoas ganhavam 220 horas extras por mês. E nesse ponto tinha que se colocar um ponto final. Infelizmente, aconteceu isso com prejuízo de alguns. Mas eu não posso deixar de negar, é pensamento deste vereador, que tudo ocorreu pela falta de habilidade. Vigias em frente à prefeitura, viaturas da polícia militar, agressões através de faixas escritas, não só com os senhores vereadores, mas com outros também. Nós não podemos admitir esse tipo de coisa.
Eu entendo, sim, que o senhor prefeito municipal precisa colocar a casa em ordem em algumas secretarias. Isso é necessário falar. Porque outras secretarias, não aconteceu isso, senhor presidente. A não ser que este vereador esteja enganado. Eu creio que não. Mais uma vez eu repito. Espero depois que tudo aconteceu, de todo o ocorrido, que realmente aconteça a reestruturação, que realmente se coloque a faixa salarial dos vigias num patamar digno, para que não possamos mais passar essa vergonha que passamos nesses meses que nos antecede. Então, que sirva tudo isso, senhor presidente, senhores vereadores, de exemplo. E espero que esse fato chame a atenção do senhor prefeito municipal, para que ele olhe, para que ele enxergue o que aconteceu e aonde que aconteceu, para que isso não ocorra mais. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento número 1183/2009. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto o primeiro secretário se há orador inscrito para o uso da tribuna no expediente. Não, senhor presidente. Pois não, questão de ordem do vereador Faués Salmem. Nós temos 6 projetos de lei para discutirmos e votar. Eu pediria a Vossa Excelência a sequência da reunião com a supressão do intervalo regimental ouvido do outro plenário, evidentemente. Coloco em deliberação do plenário a solicitação do vereador Faués Salmem. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovada a suspensão do intervalo regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda à nova chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental, para darmos início à ordem do dia. Antônio Amaral Júnior. Presente. Carlos Alberto Costa Prado. Edivaldo Lúcio Abel. Faués Salmem. Flávio Luiz Abrozin. Fredes Correia Leite, presente. Jadir Pereira Grilo. Lucas Pocai Alves da Silva. Oswaldo Barbosa. Salim Mata. Silvanei Rodrigues. Senhor presidente, 11 vereadores no plenário. Havendo o número legal, estamos na ordem do dia e de imediato passamos à deliberação das matérias previamente pautadas. Coloco em discussão a emenda número 01/2009, supressiva, do vereador Faués Salmem ao projeto de decreto legislativo número 04/2009, de autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre o exercício do cargo de assessor parlamentar e da outras providências. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Com a aprovação da emenda número 01/2009, suprimindo o parágrafo único do artigo 5º, coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 04/2009. Iniciativa da mesa diretora da Câmara que dispõe sobre o exercício do cargo de assessor parlamentar e da outras providências. Em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o projeto... Pois não, questão de ordem do vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa, ouvido o plenário, o adiamento dos projetos de decreto legislativo de número 5, 6 e 7/2009, para que eu possa melhorar ainda mais o projeto de decreto legislativo. Coloco em deliberação do plenário a retirada dos projetos de decreto legislativo de números 05/2009, 06/2009 e 07/2009 do próprio autor, vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, não foi solicitada a retirada do projeto, eu acho que seria adiamento.
Desculpe. Muito obrigado ao primeiro secretário. O adiamento, e seria por quantas sessões? Uma sessão. O adiamento por uma sessão dos projetos de decreto legislativo números 05, 06 e 07/2009 do vereador Edivaldo Lúcio Abel, o autor dos projetos citados. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 08/2009, da iniciativa do vereador. Não, ele foi tirado também. Foi 05. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 08/2009, da iniciativa do vereador Edivaldo Lúcio Abel, que outorga o título de cidadão benemérito de Ourinhos ao reitor da Unesp, professor Sr. Herman Jacobus Cornelis Wortwald. Pois não, questão de ordem do vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, eu também requeiro a Vossa Excelência, ouvido o plenário, o adiamento por uma sessão. Coloco em deliberação no plenário o pedido de adiamento do vereador Edivaldo Lúcio Abel, autor do projeto de decreto legislativo número 08/2009. O adiamento do decreto da votação por uma sessão. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na presente sessão, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Novo vereador, Dr. Salim Mater. Com a palavra, o vereador Dr. Salim Mater, por 10 minutos, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, a intenção nesse momento, senhor presidente, é trazer uma comunicação à casa e que, através do deputado Mauro Bragato, já correram 3 comissões o projeto que daria condições para se pensar na construção de um hospital estatal em Ourinhos. Nós já tratamos disso no passado, já fizemos alguns empenhos e temos já a comunicação de que 3 comissões já foram passadas e foi aprovado o referido projeto e agora está na fase de votação em plenário para que possa ir à sanção do senhor governador. Então, senhor presidente, eu acho que toda aquela ideia que aqui definimos tempos atrás, com a determinação de fazer com que esse fato aconteça efetivamente em Ourinhos, e sabedores que somos de que há uma dificuldade enorme para a instalação de um hospital geral, nós formulamos a ideia ao deputado Mauro Bragato de que seria passível, sim, a construção de um hospital, quer dizer, com referência especial à mulher. E ele gostou da ideia e achou amplamente factível que isto aconteça. Então, senhor presidente, fica aqui posicionado que existe um grupo de pessoas que trabalham em honra dessa ideia. Nós já formulamos aqui e que estão abrigando isto com muito interesse e com muita vontade.
Nós vamos, senhor presidente, dizer que estamos felizes com a aproximação do São Paulo Futebol Clube como eventual e pretendente a ser campeão brasileiro. Muito obrigado. Por isso, agradeço a todos os fogos pela euforia que isto causou. Muito obrigado, senhor presidente. Consulto o primeiro secretário se há mais algum vereador inscrito para explicação pessoal. Não, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 21 de setembro, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.